Um bom dia, um excelente sábado a todos nós. Dia especial, nós celebramos hoje mais uma manhã de encontro, celebração, intimidade e comunhão com Deus. Enquanto a comunidade, os nossos irmãos, amigos, nossos queridos vão chegando, eu gostaria de falar que esse final de semana ele traz para nós uma programação especial, porque nós continuamos com a nossa novena das mãos ensanguentadas de Jesus. Nós só vamos encerrar dia 28, terça-feira. E dentro desse contexto de celebração, esse contexto de fé, de devoção, nós temos as nossas celebrações que decorrem normalmente esse final de semana. Hoje, sábado, 8 horas da manhã, nossa oração. Daqui a pouquinho, às 15 horas, tem bênção do Santíssimo, tem celebração da novena. E à noite, nós temos a nossa Santa Missa. Amanhã, domingo, nós celebramos a Eucaristia às 9 da manhã, como costume, nesse tempo de quarentena. Tem também um momentinho com os pequeninos, com as nossas crianças. Tem a distribuição do Santíssimo, da Sagrada Eucaristia. À tarde, nós continuamos a nossa novena. É o nosso 8º dia da novena, o 7º dia da novena. Depois, nós nos encontramos à noite com uma live especial. Nós vamos fazer um momento bem bacana para toda a família, para toda a comunidade se reunir, em louvor, adoração ao Santíssimo Sacramento. Então não perca esses momentos, vamos juntos celebrar essa alegria, essa confiança, essa esperança em Jesus e alimentar a nossa fé, a nossa intimidade, a nossa comunhão com Ele. Amém? Eu quero dar as boas-vindas a você, desejar a todos um ótimo sábado, que seja um dia lindo, maravilhoso, iluminado por Deus. Possamos ter no nosso coração a certeza da vida, dar ação de graças a Deus por esse dom maravilhoso, porque afinal de contas, hoje nós celebramos mais um dia. E de repente, num contexto de desânimo, de ansiedade, de preocupação, tem gente que fala, poxa, mais um dia. Nós não. Tem que ser graças a Deus, louvado seja o Senhor por mais um dia de fé, mais um dia de luta, mais um dia de batalha. Estamos vivos, vamos fazer valer a pena o dom da vida. E é assim que a gente partilha essa graça, essa dádiva de Deus e faz do nosso hoje, como propõe, um grande presente. Então vamos viver esse presente, abrir o pacote, ir para a luta, fazer valer a pena. Amém? Enquanto o pessoal vai chegando, eu quero mais uma vez fazer aqui o nosso pedido. Você continue compartilhando os nossos momentos de oração, as nossas lives. Curtir é interessante. Aqueles que estão assistindo pelo YouTube, é legal também o compartilhamento, as inscrições, porque são pequenos gestos nossos que vão fazendo muita diferença na obra da evangelização. É uma forma da gente contribuir para que a palavra de Deus, o Evangelho, vai chegando a muitas outras pessoas. Vocês terem uma ideia, ontem na adoração sempre tem alguém de fora. Me chamou a atenção uma irmãzinha nossa de Juazeiro do Norte rezando ontem, e pedindo pela cidade de Juazeiro do Norte, pelos padres de Juazeiro do Norte. E aí a gente começa a perceber a força que tem o Evangelho, a força que tem a palavra de Deus. Quantas mensagens nós já recebemos até de fora do país, irmãozinhos nossos do Japão que estão participando com a gente, da Austrália que estão participando com a gente, de Viena, Portugal, pessoal participando com a gente, do Canadá, Então assim, o poder que tem a palavra de Deus e a graça de poder vencer as distâncias,
a força da tecnologia, claro, mas também o amor, a alegria de todo mundo que compartilha, que testemunha. Então não deixe de compartilhar, não deixe de marcar as pessoas que você ama, e assim a gente vai ajudando, a gente vai transmitindo, né, a palavra de Deus aos que mais precisam. Amém? Hoje, celebrando a nossa novena, o tema da palavra hoje, o tema da nossa oração é alimento. E quando a gente ouve a palavra alimento, a gente, num contexto em que estamos vivendo, a gente materializa a palavra. A gente pensa no arroz, no feijão, na farinha, no açúcar, no café, ou seja, o alimento, aquilo que sustenta o nosso corpo. Sim, esse alimento é essencial, mas não é dele que nós vamos falar hoje. Nós vamos falar de um alimento que está acima de tudo. Porque o alimento que nós produzimos, fruto da terra, do trabalho do homem, esse alimento sustenta o material, o físico. Mas e o emocional? O psicológico? O espiritual? E aí está a grande questão. Ontem nós pedimos a cura de todas as enfermidades, físicas, enfermidades psicológicas, psiquiátricas e enfermidades espirituais. E eu tenho certeza que ontem, e já desde o primeiro dia dessa novena, Deus já vem agindo na vida de muita gente, de muita família. Deus já vem restaurando, Deus já vem curando, vem nos libertando de muita coisa que nos impede. E por suas mãos ensanguentadas, o Senhor vem nos resgatando para uma vida nova, curando realmente as nossas feridas. Só que todo enfermo, todo aquele que convalesce, nós sabemos que o alimento é sumamente importante. No hospital, o que mais preocupa uma junta médica, um corpo de ajuda, é quando vê que o paciente ele já não consegue se alimentar. Porque se ele não se alimenta, não há uma perspectiva. Porque você está dando a medicação, você está dando o tratamento, você está entrando com tudo aquilo que é necessário para que seja curada a enfermidade, resolvida a dificuldade, mas o corpo não responde. Então o alimento é para isso, é para sustentar o corpo. E aí está a grande questão. Se nós pedimos a cura, nós pedimos a libertação, nós pedimos a restauração a Jesus, pedimos a Ele uma vida nova, Jesus nos cura de toda enfermidade. O corpo, a gente cuida. A higiene, o zelo, o cuidado, a alimentação saudável e tudo aquilo que nós já falamos aqui. Mas e como é que nós vamos alimentar a alma? Como é que nós vamos alimentar o espírito? E lembra do que eu falei, e eu tenho enfatizado isso constantemente, que a gente não pode cuidar só de uma dimensão e esquecer as outras. Não adianta eu cuidar só do corpo se eu não tenho oração, espiritualidade, fé, se eu não cuido das minhas emoções, dos meus sentimentos. Se eu cuido só de uma dimensão, desequilibra. E é fato, se desequilibrar a gente cai. Então, para a gente se manter de pé, eu tenho que cuidar dessas 3 dimensões. Eu tenho que alimentar o corpo, tenho que alimentar a alma e tenho que alimentar o espírito. O corpo é fácil cuidar. É só a gente empreender um pouco mais de zelo, acompanhamento, cuidar da nossa saúde, olhar um pouquinho para aquilo que a gente está vivendo no dia a dia. É certo que nós estamos numa vida de rotina, não tem muito para onde a gente fugir, porque a gente não pode sair de casa, mas mesmo dentro de casa, o que nós podemos fazer para cuidar do corpo? Uma alimentação saudável, uma boa noite de sono, um exercício físico, uma atividade física, mesmo dentro de casa. É possível? É. Vou te dar um exemplo. Algumas pessoas da comunidade sabem que eu venho fazendo uma correção do meu estilo de vida, meus modos, meus comportamentos há mais de um ano. Eu comecei isso em 2019, 17 de janeiro. Já deu mais de um ano que eu venho fazendo algumas mudanças. E essas mudanças deram resultado. Eu perdi, nesse tempo todo, 42 quilos. Eu resolvi todos os meus problemas metabólicos, quer dizer, tudo que estava descompensado, graças a Deus, hoje está no eixo. E aí alguns paroquianos já perguntaram, como é que o senhor está fazendo se a academia está fechada, não pode sair de casa? Eu treino em casa todo dia. Todo dia
eu procuro uma sequência de exercícios, eu peço orientação da Giovana, que me acompanha já há mais de anos, né? Passando para mim exercício físico, e aí eu treino em casa. Eu tenho uma bike e eu pedalo todo dia, eu faço exercício todo dia, eu cuido todo dia, procuro uma atividade física todo dia. E não me venha falar que você não tem tempo, porque eu trabalho todo dia, a minha vida está muito mais intensa do que com a igreja aberta, só que eu tenho o meu horário. Todo dia, naquele horário, eu tenho o meu momento de exercício. Cuido da minha alimentação. Todo dia eu estou me corrigindo. O que eu posso, não posso comer, o que é legal, o que não é. E assim vou cuidando. Todo dia eu faço a minha oração antes de chegar aqui com vocês. Faço a minha oração antes de dormir. Todos os dias eu tenho um momento, a minha intimidade com Deus na oração. Eu alimento minha alma e meu espírito. E as emoções? Bom, as emoções é um trabalho diário. É todo dia pensando o que me pertence e o que não me pertence. O que me cabe e o que não me cabe. Se isso é meu ou não. E aquilo que me cabe, que me pertence, vou para cima, resolvo. Não me pertence, não está ao meu alcance, não depende de mim, eu não tenho solução, eu tenho que aprender a entregar para Deus. E administrando essas dimensões, que a gente equilibra, a gente se mantém de pé. Tem dia que está cansado? Tem. Isso é normal. Tem dia que você vai estar triste? Tem. Ninguém está feliz todo dia. O problema é que quando todo dia você começa a ficar cansado, todo dia você começa a ficar triste, tem um mau sinal. É sinal de que já está desequilibrado. Está comendo mal, está dormindo mal, está acordando mal, está vivendo mal. Então a receita é simples. Dorme bem, acorda bem, come bem, vive bem. E é isso que a gente tem que pensar. Isso é para alimentar o corpo. E a alma e o espírito? Qual é o alimento? E a novena das mãos ensanguentadas hoje vai falar para nós. Qual é o alimento da alma e do espírito? Que nos mantém de pé. Que equilibra nossas emoções, nossos sentimentos, nossas decisões, nossas atitudes. E nós vamos descobrir que esse alimento não é impossível, nem distante. Está muito perto de nós. A gente só precisa tomar posse. E para tomar posse, a gente já vem aprendendo o caminho. Fé, humildade, pureza de coração, a cura, o perdão, o alimento, enfim, tudo isso vai nos ajudar a estar mais próximos, a beber dessa fonte. Amém? Então, bastante gente chegou. Vamos dar início à nossa oração, esse momento de intimidade, de comunhão com Deus na palavra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu desejo que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Nós gostaríamos, Senhor, de bendizer, louvar e glorificar o Teu santo nome. Obrigado, Senhor, por essa manhã de sábado. Por esse dia, Senhor, que amanheceu e pelo sol, Senhor, que nos ilumina. A luz da vida que aquece os nossos corações. Obrigado, Senhor, por este presente, essa dádiva, o dom da vida que nos é oferecido. Por tudo aquilo, Senhor, que será vivido nesse dia. Que nossas dificuldades, incertezas ou tribulações sejam para nós estímulo, motivação, desafios a serem vencidos. E nele, Senhor, sejamos fortalecidos. Que nossas conquistas, vitórias e realizações sejam dádivas, reconhecimento, Senhor, não dos nossos méritos, mas de Tua graça, presença e bênção sobre nossa vida e sobre o nosso coração. E que possamos hoje, Senhor, caminhar na intimidade e comunhão contigo, alimentados, sustentados pelo Teu Santo Espírito, mas acima de tudo, Senhor, pelo Teu corpo e sangue, remédio da alma, cura do espírito,
sustento, Senhor, das nossas forças físicas, emocionais e espirituais. Dai-nos, Senhor, o alimento sagrado, o pão descido do céu, que nos sustenta na intimidade e comunhão convosco. E que, se não conseguimos chegar ao céu, a certeza de que traz o céu até nós. Possamos hoje viver o céu, Senhor, na nossa vida de família, na nossa vida de comunidade. Viver o céu, Senhor, mesmo diante de tantas adversidades. E que nenhuma tempestade, nenhuma tribulação nos afaste ou nos distancie da infinitude do seu amor e da sua misericórdia. Ó Senhor, que hoje sejamos tocados pelas mãos ensanguentadas, curados, Senhor, pelas tuas santas chagas. Sejamos hoje reavivados, Senhor, pelo teu sacrifício. E que a ressurreição de Cristo, Senhor, seja também nossa ressurreição, na fé, na esperança, na confiança e no amor. Por Jesus Cristo, vosso Filho e nosso Senhor. Amém. Vamos começar com a palavra? Quando eu preparava a nossa celebração desse sábado, em que nós celebramos o alimento, nós vamos ver que hoje Jesus tem uma missão para nós. E realizar essa missão que Jesus nos oferece, Ele nos propõe, nos institui, não como igreja somente, mas como cristãos, como discípulos batizados, exige preparação. Amado, ninguém vai para a guerra se não estiver preparado. Ninguém vai para uma maratona se não estiver preparado. Ninguém vai para uma competição se não estiver preparado. E aí está a questão, como é que a gente se prepara? Como é que a gente se nutre? Como é que a gente se alimenta? Eu lembro que há 2 anos atrás, eu tinha uma visão muito distorcida sobre o que nos sustenta, o que nos alimenta. E é fato, quando caiu a ficha, eu percebi que aquilo que eu achava que era alimento, que era essencial, que era bacana, que era importante para mim, era o que estava me matando. E aquilo que eu não queria, que eu não aceitava, que eu achava que não era importante, era o que eu precisava para poder me reerguer, para poder me levantar. Então a primeira coisa que eu tive que mudar foi a alimentação. A gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente se alimenta. E quando eu falo se alimentar, eu quero que você entenda que eu não estou falando só de comida física, matéria. Eu estou falando também do que alimenta a alma, do que alimenta o espírito, do que alimenta a fé. Às vezes a gente começa a tomar posse, a gente começa a cultivar, a gente começa a semear coisas tão negativas que isso não nos fortalece, isso nos esvazia, nos mata, nos rouba. E é fato, isso acontece com muita facilidade. Então, quando eu quero mudar de vida, a primeira coisa que eu tenho que perceber é do que eu estou me alimentando. É saudável? É bom? É autêntico? Isso faz bem para o meu corpo, a minha alma, o meu espírito? As minhas emoções? Porque de repente a gente vai perceber que aquilo que a gente acha legal, bacana, não é tão bom assim. E aí a gente precisa mudar hábitos, costumes, valores, princípios, ideias, convicções. E quando a gente muda, amado, não tem como não crescer, não tem como não amadurecer, não tem como não desenvolver. E aí quando eu preparava esse sábado, me veio muito isso no coração. O que tem sido o alimento? O seu alimento? Todo dia, o que está mais presente na tua mesa, o que está mais presente no teu convívio familiar, teu convívio profissional, teu convívio religioso, o que está mais presente? O que está alimentando tudo isso? E se a gente parar e prestar atenção,
tem um elemento ou um alimento essencial que a gente muitas vezes deixa de lado. E a hora que falta, a gente sente uma necessidade muito grande. É o que está acontecendo nesses dias. Você vai entender o que eu quero falar. Evangelho de João, capítulo 6. João 6. Versículo 28, só confirmar, a 35. João 6, 28 a 35. Capítulo 6 de João é toda uma catequese, que começa com a multiplicação dos pães. Nós vimos ontem na missa. Quem não viu, assiste a homilia, porque ela é importante para entender hoje. E vai nos falar todo esse capítulo sobre a importância da Eucaristia, que fala para nós sobre essa intimidade, essa comunhão. É todo um capítulo eucarístico. E eu separei para nós, ontem nós falávamos sobre a multiplicação, hoje nós vamos falar sobre o alimento. Ontem o tema era a cura, hoje o tema é o sustento, o fortalecimento, a fé. E aí eu separei essa passagem que diz assim: perguntaram-lhe, que faremos para praticar as obras de Deus? Respondeu-lhe Jesus: a obra de Deus é esta, que creais naquele que ele enviou. Perguntaram eles: que milagres fazes tu para que o vejamos e creamos em ti? Qual é a tua obra? Nossos pais comeram o maná no deserto, segundo o que está escrito, deu-lhes de comer o pão vindo do céu. Jesus respondeu-lhes: em verdade, eu vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas o meu Pai é quem vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é o pão que desceu do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe: Senhor, dai-nos sempre deste pão. E Jesus replicou: eu sou o pão da vida, e aquele que vem a mim não terá fome, e aquele que crê em mim jamais terá sede. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A palavra de Deus é linda, é maravilhosa. Nessa manhã é boa notícia. Jesus é o pão descido do céu, que não se perde, que nos sustenta, que nos alimenta. E quando nós falamos de alimento, nesse dia em que celebramos a novena das mãos ensanguentadas, é justamente este propósito: descobrirmos a imensidão, a riqueza desse grande mistério de fé. Amado, quando eu disse que às vezes tem coisas que a gente não valoriza, tem coisas que a gente não dá importância e que de repente quando a gente fica sem, a gente reconhece que é essencial, a Eucaristia é uma delas. Nós ficamos uma temporada, semanas, mais de 15 dias, sem a comunhão eucarística, nos alimentando na comunhão espiritual, na palavra, na oração, na intimidade, na comunhão com Deus, através das missas transmitidas, dos nossos momentos de oração, a gente nutre a comunhão espiritual. Mas e a sede do corpo e sangue de Cristo? A fome do corpo e sangue de Cristo? Eu falava com alguns sacerdotes da nossa diocese que, com certeza, quando passar essa pandemia, passar tudo isso, e que a graça de Deus vai ser logo, as pessoas vão dar outro valor para a Eucaristia. Elas vão dar outro valor para a liturgia da igreja, para a Santa Missa. Elas vão dar outro valor para os nossos sacramentos. Elas vão dar outro valor para a nossa doutrina, a nossa riqueza doutrinária da palavra, da oração. Porque às vezes a gente cai numa rotina de fé que a gente se habitua com muita facilidade e a gente vai perdendo a essência daquilo que realmente faz parte do nosso ser, do nosso existir
e da nossa intimidade com Cristo. E às vezes essa privação, por pior que ela seja, ela vai nos ajudar muito a reconhecer quão carentes nós somos dessa presença de Deus, deste amor de Deus. E perceber quantas vezes a gente deixou de rezar, de comungar, de celebrar essa intimidade, porque a gente deu preferência a nos alimentar em outras fontes. E muitas vezes é o que acontece, a gente está alimentando o corpo e se esquecendo da alma, do espírito. Quantas vezes a gente deixou de participar da missa, participar da Eucaristia, porque tinha uma festa, porque tinha um evento, porque tinha um momento de família, porque tinha uma situação, e de repente quando o Estado fala, fecha as igrejas, o povo não pode mais comungar, o desespero. O que vai ser de nós sem Jesus? Tá, mas e quando tínhamos Jesus, quem éramos nós? Essa é a grande questão. Hoje sabemos quem somos sem Jesus, mas quando temos Jesus, quem nós continuamos a ser? E é isso que eu gostaria de chamar a atenção. Que de repente, toda essa situação, ela nos ensina a voltar os olhos a Cristo, o nosso coração a Cristo, a nossa vida a Cristo. Só que a gente não pode ser como a multidão de ontem, que quer voltar para Jesus só para saciar a fome, quer ter Jesus só porque Ele multiplica o pão. Não. A gente tem que ser justo com Cristo. E ser justo com Cristo não é só tomar do corpo e sangue de Cristo, mas é celebrar esse corpo e sangue de Cristo. E para a gente celebrar, mesmo em caráter restritivo, mesmo tomando a Eucaristia só uma vez por semana, no domingo de Páscoa, domingo da Páscoa, mesmo celebrando só às 9 da manhã a cada domingo, mesmo assim, a gente precisa voltar. Quantas famílias estão voltando para Deus? Quantas pessoas estão voltando para Deus? Mas o que eu te pergunto, essa volta é só porque estamos na tempestade, na dificuldade, na tribulação? Ou é uma conversão sincera? É uma mudança sincera? Depois que estiver tudo bem, porque vai estar tudo bem daqui a pouco, depois que as coisas voltarem a ser melhores do que era, porque serão melhores do que era, o que vai ser de nós? E é isso que nos convida hoje a palavra. Se a gente não continua a se alimentar nessa fonte, a se estabelecer nessa fonte que sacia a fome, a sede, a gente vai ficar como maná, filho, que pode cair do céu, mas passa, estraga, enjoa. Então o pão da vida, o pão do céu, é Cristo Jesus. E hoje o convite que nos faz a palavra de Deus, voltar nosso olhar, nosso coração a esse Cristo, que vem ao nosso encontro e que tem uma atitude tão linda. Porque se não bastasse o sacrifício de Jesus no alto da cruz, Ele derramar seu sangue por nós para nos santificar, restaurar, lavar, redimir, ressuscitar, Ele ainda se faz alimento. Eu sempre ensino para as pessoas que a gente precisa ver quando a gente olha para a Eucaristia, para esse corpo e sangue de Cristo, esse pão descido do céu. Eu falo que o amor de Deus é imenso. Uma criança, quando ela quer falar para nós que algo é muito grande, ela faz, é muito grande. Então imagina o tamanho do amor de Deus, é muito grande. O tamanho da misericórdia de Deus é muito grande. O tamanho do poder de Deus é muito grande. É tão grande que a gente não consegue abraçar, tomar posse. Então é Ele que nos abraça. É tão grande que a gente não consegue beber. Então é Ele que nos abraça.
como Ele sabe que nós somos pequeninos demais para o seu poder, para o seu amor, para a sua misericórdia, Ele pega tudo aquilo que é grandioso e faz pequeno, para caber na palma da nossa mão. Se você fechar a sua mão direita, é dado científico, tá? Ela é do tamanho exato do seu coração. A Eucaristia cabe certinho na palma da mão. Quando nós fechamos a mão, nós vemos que ela cabe exatamente dentro do nosso coração. E quando a gente comunga todo esse amor, a gente comunga todo esse poder, a gente comunga toda essa misericórdia. Padre, eu não estou podendo sair de casa. Eu sou grupo de risco, eu estou fazendo quarentena, isolamento social. Como é que eu vou comungar? Você comunga todo dia. Na palavra, na oração, na intimidade, na comunhão com Cristo. A comunhão espiritual também é isso. Amado, o que nós estamos vivendo agora não é diferente daquelas pessoas que são privadas da Eucaristia lá no norte do país. Vou te dar um exemplo lá no Amazonas. Quando o Santo Padre lançou o Sínodo da Amazônia, chamando os bispos para uma reflexão a respeito da evangelização naquele território, nossa, quanta polêmica criaram a respeito do que o Papa ia fazer, que o Papa estava jogando a doutrina fora, que o Papa isso, o Papa aquilo. Um monte de gente idiota, que não sabe nem o que é um sínodo, não sabe nem o que a igreja está propondo, não sabia que o sínodo é simplesmente um estudo, é uma análise, é uma constatação da igreja para poder definir alguns parâmetros ou de direcionamentos de evangelização. Não é definição doutrinal. E aí um monte de gente ignorante já questionando e criticando e condenando o Sínodo da Amazônia. Sabe qual é a preocupação com a Amazônia? Tem gente que mora na Amazônia que para você chegar onde eles moram, você tem que viajar de barco dias e dias por rios afora. Então imagina que o padre, para ir lá, ele vai lá uma vez por ano. E aquele povo só tem Eucaristia uma vez no ano. Aquele povo é privado da comunhão. Aquele povo é privado da Eucaristia. Essa privação que nós estamos vivendo hoje, que nós ainda temos a oportunidade, aqueles que podem sair de casa, ainda de comungar durante o período da Páscoa aos domingos. Alguns não estão podendo comungar porque não podem sair de casa. E quantas vezes a revolta, esse sentimento de abandono, se sente privado? Tá, mas e aquelas pessoas que são privadas todos os dias, que vê a Eucaristia uma vez por ano? Elas deixam de celebrar a comunhão? Elas deixam de celebrar a intimidade com Cristo? Elas deixam de estar espiritualmente alimentadas, fortalecidas em Jesus? Claro que não. Porque lá não tem Eucaristia todo domingo, toda semana. Às vezes uma vez por ano. Mas todos os dias, todos os domingos, aquela comunidade se reúne para a palavra, para partilhar a oração, para celebrar a palavra de Deus. Porque tem ministros da palavra. É isso que o padre perguntava. Dá para ordenar esses ministros ou não? Não, chegou-se à conclusão que não. Bem simples. Não dá, não dá. Vão continuar como ministros da palavra. Diáconos permanentes. E vamos rezar para que aumente o número de sacerdotes e principalmente daqueles que queiram ir para a missão, para poder chegar a esses territórios. Mas existe privação deste povo? Esse povo está desnutrido da fé, da intimidade, da comunhão com Deus porque não tem sacerdote, porque não tem Eucaristia? Não. Eles estão alimentados, eles estão sustentados na comunhão espiritual. E uma vez por ano, olha que situação, eles têm a comunhão eucarística. É quando o padre vai lá fazer uma coisa que nós chamamos de desobriga. Uma vez por ano o padre vai lá e fica lá mais de uma semana. Ele atende todas as confissões, celebra todos os casamentos, faz todos os batizados, faz as crismas, faz tudo naquela semana. E celebra a Eucaristia. Depois de um ano, o
padre vai aparecer lá de novo com o barquinho. É assim. Mas esse povo deixa de estar alimentado? Tão sustentado na fé, na intimidade, comunhão com Deus. E é esse alimento da palavra, da oração, esse alimento que é Cristo, esse pão descido do céu, que nós vamos celebrar hoje. E nesse final de semana, como eu disse no início da live, de celebrar de forma diferente, de uma forma muito rica, muito íntima, muito fecunda, e que esse alimento possa curar a nossa alma, o nosso espírito, seja alimento, sustento da nossa intimidade, da nossa comunhão, do nosso fortalecimento espiritual. Amém? Então vamos colocar diante de Deus esse bom propósito, confiar, entregar a Jesus no nosso coração e celebrar essa intimidade, essa comunhão. Amém? A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Oremos. Senhor, por tua infinita bondade e misericórdia, dignaste, ó Deus, abençoar esses vossos filhos. Olha, Senhor, por vossa casa e vossa família. Iluminai os vossos caminhos, para que sejam conduzidos à luz do teu Espírito, enriquecidos com seus dons e carismas, sustentados e alimentados na comunhão espiritual, possam louvar e bendizer ao Senhor na alegria, na esperança e na fé. E que a presença do Senhor seja constante em vossa vida. Que o Espírito Santo os fortaleça, os ilumine. Cristo habite constantemente em sua vida e em seu coração. Que desça sobre vós, a vossa casa, a vossa família, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Amados, obrigado pela presença, por celebrarmos juntos essa oração. Eu desejo um lindo sábado a todos, que o Senhor proteja, guarde, ilumine a sua casa, a sua família. Logo mais, 15 horas, temos a nossa novena das mãos ensanguentadas. E à noite a nossa Santa Missa. Amanhã, recapitulando, 9 da manhã, missa, distribuição da Eucaristia, à tarde, novena, e à noite, uma live especial para alegrar a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, na intimidade, na comunhão com Cristo Jesus. Amém? Amados, um grande abraço, Deus abençoe e não esqueça de compartilhar a nossa live, nosso momento de oração. Amém? Até daqui a pouco.